Olha, hoje estávamos com informações ainda não confirmadas, pelo visto, né, Barão, de que a Lava Jato estaria fazendo uma operação no Rio de Janeiro, até agora sem confirmação, voltada aí para o Tribunal de Contas do município do Rio e também para o Ministério Público do Rio, que seria o alvo, né? Pelo menos um ex-dirigente do Ministério Público do Rio, também do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que está com o segundo turno na eleição estadual. Qualquer coisa que mexa ali com os humores da campanha pode ter reflexos no resultado. Vamos esperar pelas notícias. E os sinais que surgem aí nos bastidores são de que a Lava Jato esta semana terá uma semana muito ativa, viu? Com outras coisas no horizonte aí, vamos aguardar. Minha gente, também para hoje está prevista a divulgação de uma pesquisa do Ibope. Ontem fizemos o Canal Livre, tratando, como sempre, da eleição. Estamos aí há 2 semanas da eleição, né? Menos um pouquinho até. 13 dias faltam apenas para que o Brasil decida quem vai ser o seu próximo presidente da República. E essa pesquisa está sendo esperada com muita ansiedade pelas 2 campanhas, porque será a segunda pesquisa do segundo turno. Os números do Datafolha da semana passada já são conhecidos e agora a expectativa das 2 campanhas é saber o seguinte: se a vantagem demonstrada no Datafolha da semana passada em favor de Jair Bolsonaro, que medida em votos seria algo como 17 milhões de votos à frente de seu concorrente Fernando Haddad, se o Ibope confirmará ou alterará essa distância entre os dois, reduzindo ou aumentando. Mantendo a distância a favor de Bolsonaro, o Ibope hoje, ou aumentando essa distância, a angústia muito provavelmente aumentará de forma significativa na campanha de Haddad, porque nesta hipótese, repito, de manter a vantagem que Bolsonaro conseguiu no Datafolha, ou de ampliá-la, indicará que as mudanças feitas pela campanha de Haddad, já na largada do segundo turno, quer no discurso do candidato, quer nos deslocamentos do candidato, quer na sua propaganda na televisão, na escolha dos temas, não estará surtindo efeito. Isto na hipótese, repito, do Ibope de hoje mostrar que a vantagem permaneceu ou aumentou. Que mudanças foram essas? Quer dizer, Haddad amenizou alguns discursos no campo dos temas de comportamento, de cultura e também de economia. Haddad falou em reforma da Previdência, um tema sensível, muito ruim para boa parte de sua base, especialmente a base sindical na área do serviço público. Os sindicatos ligados ao setor público são uma forte base de apoio histórica ao PT, e Haddad deu um sinal de que deu uma declaração para o Jornal da Band, com o Sérgio Gabriel, nosso repórter, numa entrevista exclusiva, dizendo: olha, eu vou fazer uma reforma da Previdência começando pelo setor público. Ou seja, uma mudança bem significativa no discurso histórico do PT em relação à reforma da Previdência, e uma mudança, repito, focada na área mais sensível que este assunto pode ter para o PT e para suas bases, que é a área pública, a área da Previdência Pública, onde de fato está o grande problema, o principal problema da Previdência Nacional. Haddad também foi a um encontro com a CNBB e assinou um compromisso, deu declarações, tomando posição, por exemplo, contrária à questão do aborto. A proposta de Haddad, em função desse compromisso com a CNBB e do Bolsonaro em relação ao aborto, passou a ser exatamente a mesma. Qual é o problema? O problema é que ele tem, por exemplo, uma vice na sua chapa, a Manuela Dávila, que verbaliza há muito tempo uma parte importante do eleitorado feminino, e está este eleitorado com este tipo de ponto de vista mais concentrado no campo da esquerda, que quer sim colocar em discussão a descriminalização, a ampliação ao direito de aborto, no mínimo a ampliação, quando não a sua descriminalização por completo. Haddad foi lá e mexeu também nesse vespeiro em relação
a um tema sensível para áreas importantes que integram a sua base de apoio. Haddad anunciou que não mais visitará Lula, pelo menos com a frequência que vinha visitando em Curitiba. Outra mudança significativa na conduta e no discurso de campanha, porque afinal de contas foi a figura de Lula o protagonista do discurso e das movimentações de campanha no primeiro turno da campanha petista e até mesmo antes do próprio lançamento de Haddad como candidato. O candidato era Lula, até os 48 do segundo tempo. Haddad mudou a paginação de sua propaganda na TV, colocando azul e verde e amarelo mais predominantes do que o vermelho tradicional do partido e tal. Eu não estou entrando no mérito dessas questões, tá certo? Não estou falando que é para ampliar ou não é para ampliar aborto, que é para deixar vermelho no lugar do verde e amarelo, que é para fazer a previdência ou não é para fazer. Eu estou registrando aqui mudanças que o PT foi produzindo em torno da campanha de Haddad no segundo turno, evidentemente que com a ideia de que isto produziria uma melhora na posição do candidato nas pesquisas, no confronto, na disputa por votos com seu concorrente. Se a pesquisa do Ibope hoje não registrar melhoras nesses indicadores em função dessas mudanças de conduta e de discurso e de paginação e de linguagem e tudo mais, é evidente que a 13 dias do resultado final da eleição, com uma desvantagem de 17 pontos e tendo perdido, no caso, a primeira semana com mudanças que não terão produzido resultado, vocês podem imaginar o angustiômetro da campanha de Haddad vai alterar-se para pior. É natural, é inevitável. Eles terão que procurar explicações para por que a campanha de Haddad, a candidatura de Haddad não cresce, considerando o que vem nas pesquisas. Sempre dizendo que pesquisas produziram muitas surpresas neste primeiro turno e estão aí para produzi-las também no segundo, se for o caso, para governador e talvez até para a presidência da República. No campo da candidatura do Bolsonaro, a confirmação da distância que o Datafolha indicou, ou a ampliação, sinalizará que eles onde estão devem ficar, né? O que significa isso? Uma relutância em participar de debates, que vem sendo explorada pelo Fernando Haddad. Esse é um indicador que ainda não produziu consequências concretas, porque como não houve nenhum debate que objetivamente tenha recebido recusa do Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro ainda tem o álibi do laudo médico, que vai ser, na próxima quinta-feira, submetido a novo exame para dizer se está liberado ou não, para tudo que queira fazer, incluindo debates. Na quinta-feira passada, o debate da Band, primeiro do segundo turno, seria na sexta. Na quinta-feira passada, ele recebeu um diagnóstico, um laudo da equipe médica que o operou, dizendo, não, você não está liberado ainda, você está 11 quilos mais magro, tá assim, mas foi marcado um novo laudo para daqui a 3 dias, na quinta-feira. Terça, quarta, quinta, os médicos vão novamente avaliar a Haddad o Bolsonaro, e já na quinta passada disseram, olha, provavelmente tudo indica que ele estará liberado. Estando liberado o Bolsonaro para participar de debates, o álibi médico desaparece. A proteção a este movimento que o laudo médico vem lhe dando, desaparece. E ele terá que dizer objetivamente liberado pelos médicos se vai para debates ou se não vai. Pelo que eu tenho colhido dos seus principais assessores, a tendência é que ele não faça debates, pelo menos não no número em que os debates estão programados pelas redes de televisão e tal, sempre lembrando que o da Band já está marcado para sexta-feira que vem, a depender da atitude que os médicos tomem na quinta e que o próprio Bolsonaro tome na sequência desta atitude dos médicos. Então, se Bolsonaro mantém a vantagem que o Datafolha indicou semana passada, confirma essa vantagem no Ibope de hoje, ou eventualmente aumenta, eu não tenho dúvida de que a questão dos debates vai para uma zona de risco. Lembrando que o Haddad tem explorado esse item na sua campanha também. Por que Bolsonaro não debate?
Por que Bolsonaro está dando entrevistas, participando de reuniões políticas, mas não quer debater? É uma pergunta que provavelmente vai se intensificar se Bolsonaro optar por este tipo de atitude, a meu ver, muito negativa do ponto de vista da democracia. Os debates são importantíssimos e a expectativa da Band, como das demais emissoras, é de que eles aconteçam. Bolsonaro também amenizou o seu discurso em alguns aspectos, né? Privatizações em geral, também em entrevista com a Band, relativizou o campo das privatizações, reforma da Previdência, fez lá uma proposta de reforma da Previdência absolutamente inusitada, que é também uma amenização de um discurso anterior, quando ele diz, vou fazer uma reforma da Previdência com idade mínima de 61 anos para aposentadoria. É pouco, hoje é 60, a proposta que está no Congresso é bem mais radical, bem mais dura e tal. O que eu quero dizer é, a primeira semana da campanha eleitoral, pós-eleição, pós-primeiro turno, com televisão, com tudo, já rolou. O Ibope de hoje vai dizer o seguinte, o que aconteceu com os humores do eleitorado em função desta primeira semana dos senhores na campanha de televisão, nos discursos, na movimentação, nos twitters, nas redes sociais. O que aconteceu com o seu eleitorado? Se o eleitorado permanecer tão amplamente favorável a Bolsonaro, insisto, Bolsonaro tenderá a não querer participar de debates. Tenderá, não estou dizendo que não vai participar. Tenderá a moderar essas promessas mais incisivas, a insistir no discurso de crítica à violência, né? Ele já deu um pronunciamento semana passada dizendo que não quer voto de violento e tal, que é um outro flanco que vem sendo muito explorado por seu adversário na propaganda, colando a imagem de Bolsonaro e de sua militância a atos de violência. Enfim, os números de hoje do Ibope serão decisivos para, primeiro, definir o tom da campanha do PT mais do que do Bolsonaro, se os números continuarem iguais. Porque continuando iguais, ainda que Bolsonaro esteja cometendo erros na campanha, o fato é que não alterou os humores, não terão alterado os humores do eleitorado. Se aumentarem a vantagem para Bolsonaro, mais ainda Bolsonaro tenderá a ficar com a bola parada no pé, deixando que as coisas à sua volta se movimentem e ele reagindo a esse movimento e não tomando iniciativas que possam colocar em risco o domínio da bola que está no seu pé. E o seu adversário, sem a bola no pé e com desvantagem no placar, com o relógio correndo, é que vai ter que inventar jogadas de efeito para poder preencher a diferença entre os dois a 13 dias da eleição. Quero citar aqui hoje o Vinícius Mota, na Folha de São Paulo, mais uma vez. Ele fez um artigo hoje na Folha que o título é Ele Não Pode Tudo, que coincide com um ponto de vista que muitos analistas têm defendido, e eu estou entre eles, a um custo que eu tenho repetido aqui, muito complicado, porque produz reações muito passionais da militância, especialmente nas redes sociais, uma militância pautada pela histeria de ambos os lados, mas muito forte também na cobrança que a gente recebe, que eu recebo pelo menos, no que diz respeito a dizer o seguinte: o horizonte do Brasil não é um horizonte de ditadura, nem à esquerda, nem à direita. O presidente eleito, seja quem for, terá que caminhar em direção ao centro. As instituições brasileiras não nos enchem os olhos, mas não são instituições fracas, nem pouco independentes. O judiciário, minha gente, deu demonstrações aí ao longo dos últimos anos de razoável independência e protagonismo. Foi criticado, vinha sendo criticado duramente por um excesso de protagonismo, por um excesso de autonomia, chamando para si decisões que teriam que ser do executivo, do legislativo. Então, vejam, são instituições que estão fortes. O Congresso Nacional tem 30 partidos, agora com a nova legislatura, com representação parlamentar.
essa fragmentação, no meu entendimento, não é um sinal de fragilidade do Congresso, mas de diversidade. Alguém vai chegar lá e meter um tanque na porta? Alguém vai chegar lá fechar o Congresso? Alguém vai chegar lá fechar o Judiciário? Haddad ou Bolsonaro? Então eu nunca enxerguei essa ameaça à democracia brasileira na intensidade que as militâncias gostam de apontar no adversário. Do mesmo jeito que não vejo o país entregue a uma carnificina de rua com matança de adversários. Você teve atos dramáticos, covardes, absurdos, registrados ao longo da campanha, mais especialmente nos dias que sucederam ao primeiro turno, mas você não pode dizer que a eleição brasileira vem sendo marcada pela violência, pela briga de grupos, pela troca de tiros, os atos de violência da campanha mais exemplares foram o próprio ataque ao Bolsonaro e o assassinato do capoeirista Moa em Salvador. Ainda assim, tendo estes dois atos extremos fazendo vítimas em campos opostos da campanha, podemos dizer que esta campanha foi marcada pela violência, está sendo marcada pela violência? É o que está dominando a campanha no Brasil. 120 e tantos milhões de brasileiros foram votar no domingo da eleição 7 de outubro da forma mais ordeira, pacífica e democrática possível. O resultado foi reconhecido, não houve contestações aos resultados, não houve levantes populares, não houve confrontos campais, não tem guerra civil em curso. E o Vinícius Mota hoje dá aqui, só para concluir, faz um artigo dizendo o seguinte: preconceitos baseados em apreensões superficiais da democracia brasileira se espalham como fogo na serragem. Supõe-se que o presidente da República eleito no próximo dia 28 será um todo-poderoso capaz de mudar o curso das políticas públicas, das instituições e do comportamento social num estalar de dedos. Daí brota o pânico do rival. A ameaça de um lado seria o fascismo, do outro o comunismo. As duas campanhas atiçam o surto de medo, pois lucram com ele. Mas o fato que ficará claro conforme o novo governo se desenvolva e a sóbria modorra do cotidiano prevaleça sobre a ansiedade é que o presidente da República está mais limitado do que nunca sob esta Constituição. Então, minha gente, não tenham dúvida, vem aí um período complicado, sem dúvida, que continuará marcado por uma razoável polarização, mas a tendência é que a realidade se imponha a um ou a outro, seja qual for o eleito. E essa realidade é uma realidade de uma economia pesada, indigesta, com milhões de desempregados, com falência das contas públicas e que suas excelências ou sua excelência, uma vez empossado, terá que enfrentar lidando com ela e não com oba-oba típico de discurso de campanha. No campo da economia, diga-se de passagem, até agora as duas candidaturas estão devendo quase 100% do que pretendem fazer. Vamos lá, minha gente, toca o barco.